Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa questão que é quase um quebra-cabeça, sabe? A figura do pastor, ela é super central em muitas igrejas, né? Uma referência de autoridade, de liderança. Mas de onde isso veio exatamente? Foi algo que Jesus Cristo instituiu de forma direta? Para a gente tentar montar esse quebra-cabeça, vamos usar como guia um texto do Marcelo Oliveira. E a análise dele é bem provocadora, viu? Ele argumenta que se a gente seguir as pistas desde os evangelhos, passando pelas línguas originais, a imagem que surge é bem diferente da que a gente costuma ver. Nossa missão hoje é seguir essa trilha com ele e ver onde a gente chega. Exato. E é bom deixar uma coisa clara desde o início. O que Oliveira propõe é uma tese bem específica e, para muita gente, bem controversa. Ele usa a Bíblia, usa a linguística, para questionar a própria base do cargo de pastor. O que a gente vai fazer aqui é analisar os passos do argumento dele. E, claro, colocar tudo em perspectiva, porque existem outras formas de ler essas mesmas fontes. Vai ser uma boa exploração. Perfeito. Então vamos lá. Por onde o Oliveira começa? Qual é a primeira peça desse quebra-cabeça? O ponto de partida dele é quase um trabalho de detetive, sabe? Ele decidiu fazer uma varredura completa. Pegou os 4 evangelhos e o livro do Apocalipse, que são os textos com os registros diretos das palavras de Jesus. O objetivo era simples: encontrar só uma vez, em que Jesus ordena, consagra ou institui alguém no cargo de pastor. E o que ele encontrou? Ou melhor, o que ele não encontrou? Então, segundo a pesquisa dele, absolutamente nada. Nada. Nenhuma ordem, nenhuma cerimônia, nenhuma menção a um cargo de pastor para ser ocupado pelos seguidores. Ele até traz um dado numérico, usando a versão bíblica de João Ferreira de Almeida. Qual? A palavra pastor aparece 47 vezes nesses livros. Mas, segundo ele, em todas as vezes, o contexto é ou literal, tipo um cuidador de ovelhas mesmo, Certo. ou é figurado, uma metáfora para cuidado, para liderança, mas nunca, segundo ele, como um título ou um ofício formal dentro de uma hierarquia. Peraí, 47 vezes e nenhuma como um cargo? Isso parece surpreendente. Será que a interpretação dele de sentido figurado não está sendo rigorosa demais? Alguém não poderia olhar uma dessas passagens e dizer, aqui está... É uma ótima pergunta. E é aí que o argumento dele começa a ficar mais denso. Do ponto de vista dele, esse rigor é necessário. Ele diz que o contexto nunca aponta para uma estrutura hierárquica. Por exemplo, ele cita que a única vez que Jesus usa a palavra constituir é lá em Mateus 24. E o contexto é sobre designar servos para dar alimento para a comunidade. Alimento espiritual e material, imagino. Isso. Oliveira conecta essa função de constituir com a ideia de serviço com dons do Espírito Santo, como sabedoria, conhecimento, e não com um posto de comando. Para ele, a ausência de uma ordem direta de Jesus é a pista mais forte de todas. Entendi. Então, se a palavra existe, mas o cargo não. O autor teve que ir mais fundo. Ele basicamente se perguntou: o que essa palavra pastor significava para aquelas pessoas? E para isso, imagino que ele voltou para as línguas originais. Exatamente. Aí a investigação dele vai para o hebraico e para o grego. E essa distinção é crucial para a tese dele. No hebraico do Antigo Testamento, a palavra principal é Raá. O interessante é que Raá é um verbo. A ênfase está na ação. Apacentar, cuidar, alimentar, guiar. Ah, então é sobre o que se faz, não sobre o que se é. É uma função. Precisamente, uma função, não um título. Já no grego do Novo Testamento, a palavra é poimen. Poimen é um substantivo, se refere à pessoa, ao pastor. E aqui, segundo o autor, está o pulo do gato. Poimen podia ser o pastor literal de ovelhas, mas também era usada como metáfora para líder, gerente, diretor. Se aplicava a reis, generais e, claro, a Cristo como cabeça da igreja. E o autor usa essa metáfora para reforçar a ideia do serviço, né? Ele até descreve o que um pastor de verdade fazia. Sim, ele pinta um quadro bem vivo disso. O pastor no Oriente Próximo precisava defender o rebanho de predadores, curar as ovelhas que se machucavam, procurar aquela que se perdia, garantir pasto e água. Era um trabalho de dedicação total. Total. De risco, de amor. A metáfora é poderosa porque ela evoca serviço e sacrifício.
E é aqui que vem a crítica central do Oliveira. Que é? Ele alega que o que ele chama de sistema religioso cometeu um erro de tradução conceitual. Pegou o uso metafórico de poimen como líder e transformou num título literal de autoridade, num cargo. Ah, Na visão dele, isso inverteu tudo. O foco saiu da ação de cuidar, que é a raiz hebraica de Ra'á, e foi para a posição de poder, para o título de poimen. ok. Então o argumento dele tem ausência de provas nos evangelhos e essa análise das palavras. O que mais ele usa para sustentar essa ideia? Ele vai para o que ele considera ser uma prova positiva. Passagens onde Jesus proibiria diretamente esse modelo de liderança baseado em domínio, em hierarquia. Ele cita principalmente 2 trechos. O primeiro está em Mateus 20 e Lucas 22, quando os discípulos estão discutindo sobre quem seria o maior entre eles. Uhum. Jesus os interrompe e diz que os governadores dos povos dominam sobre eles, mas não será assim entre vós. Para Oliveira, essa frase é uma proibição explícita. É Jesus dizendo para não replicar os modelos de poder do mundo dentro da igreja. Mas, assim, uma coisa é não dominar no sentido de ser um tirano, outra coisa é não ter liderança nenhuma, né? Uma comunidade sem qualquer tipo de organização vira um caos. Será que o autor não está confundindo liderança com autoritarismo? Essa é exatamente a linha de defesa da visão mais tradicional. Mas, para o Oliveira, a questão não é a ausência de liderança, é o modelo de liderança. E ele reforça isso com outro versículo, de 1 Pedro 5. Lá o apóstolo Pedro instrui os presbíteros, os anciãos, a cuidarem do rebanho, mas com uma advertência muito clara. Não como dominadores, mas servindo de exemplo. Servindo de exemplo. Exato. Para o Oliveira, isso confirma que a liderança deveria ser por influência, por exemplo, moral, e não por autoridade de um cargo imposto. Certo, a gente pegou bem o fio da meada do Oliveira. É um raciocínio bem construído, passo a passo. Mas, sinceramente, parece uma visão bem radical, desmonta uma estrutura de séculos. Qual é o argumento do outro lado? Como a maioria das igrejas justifica a existência do cargo de pastor? Ótimo ponto. É fundamental olhar o contraponto. A visão mais tradicional e difundida não vê essa contradição. O argumento geralmente é que, embora Jesus não tenha usado a palavra cargo, ele estabeleceu uma estrutura de liderança clara com os apóstolos. E os apóstolos, por sua vez, como a gente vê no livro de Atos e nas cartas de Paulo, eles estabeleceram líderes locais nas igrejas que fundaram. Esses líderes eram chamados de presbíteros, que significa anciãos, ou bispos, que são supervisores. Então, nessa visão, o pastor de hoje seria o herdeiro desses presbíteros e bispos. Exatamente. A argumentação é que a função pastoral evoluiu naturalmente a partir desses papéis. A liderança não é vista como uma usurpação, mas como uma delegação de responsabilidade que começou com Cristo, passou pelos apóstolos e chegou aos líderes locais. Entendi. Para essa corrente, a proibição de Jesus de dominar não é contra a existência de autoridade, mas contra o abuso dela. A autoridade deve ser exercida com o coração de servo, mas ainda é uma autoridade legítima, para manter a ordem, ensinar a doutrina correta e guiar a comunidade. Ok. Com essa visão tradicional em mente, que dá uma base histórica e prática para o cargo, como o Oliveira chega no clímax do argumento dele para dizer que tudo isso está errado? Ele volta para as palavras de Jesus, especificamente para aquela famosa declaração em João 10. Eu sou o bom pastor. E aqui ele faz uma análise gramatical quase cirúrgica, que é o coração da tese dele. Ele quebra a frase. Eu é o pronome. Sou é o verbo. Bom é o adjetivo. Pastor é o substantivo. Mas a palavra que ele coloca sob o microscópio é o artigo definido o. O bom pastor. Qual a importância disso? Segundo Oliveira, o artigo o, em grego, nesse contexto, indica unicidade, exclusividade. Jesus não teria dito, eu sou um bom pastor, como se fosse um entre vários. Ao dizer, eu sou o bom pastor, Cristo estaria se posicionando como o único e exclusivo detentor desse papel na igreja. Portanto, na visão dele,
Qualquer ser humano que tome para si o título de o pastor de uma congregação estaria se colocando numa posição que pertence unicamente a Jesus. Nossa, essa análise do artigo "o" é o ponto central dele. Mas isso é um consenso? Outros especialistas em grego concordam que isso significa exclusividade de título? Ou poderiam existir outras leituras? Por exemplo, uma ênfase na qualidade de Jesus como o pastor ideal ou arquetípico, o padrão pelo qual todos os outros atos de pastoreio devem ser medidos? Você tocou no ponto nevrálgico do debate. A interpretação do Oliveira é uma leitura possível, mas está longe de ser um consenso. Muitos teólogos e linguistas argumentariam exatamente como você sugeriu, que o artigo definido ali serve para enfatizar a preeminência e a perfeição de Jesus. Ele é o bom pastor por excelência, o modelo supremo. Nessa leitura, isso não proibiria a outros de exercerem uma função de pastoreio no nível humano, delegado, desde que apontem para Cristo como pastor principal. Certo. Oliveira leva a implicação gramatical ao seu extremo lógico, enquanto a visão tradicional a vê como uma declaração de supremacia, não de exclusividade de função. E o Oliveira ainda conecta isso com uma passagem de Isaías sobre Deus não dar a sua glória ao outrem. Sim, para ele, a lógica fecha assim. Se o título de o pastor pertence unicamente a Cristo e carrega a sua glória, então um homem assumir esse título é uma forma de usurpar uma glória que não lhe pertence. É uma conclusão muito forte, que ele amarra com essa ideia de que a glória de Deus é intransferível. Beleza. Mas agora chegamos à grande objeção que eu estava pensando desde o começo. O texto de Efésios 4, onde o apóstolo Paulo literalmente lista pastores como um dos dons que Cristo deu à igreja. Isso não derruba todo o argumento do Oliveira? Ele antecipa e aborda essa questão de frente. E a resposta dele é bem consistente com o resto da tese. Ele argumenta que, no contexto de Efésios 4, a palavra pastores está numa lista ao lado de apóstolos, profetas, evangelistas e mestres. Para Oliveira, essa é uma lista de dons funcionais, de capacidades dadas por Deus para edificar a igreja. E não uma lista de cargos hierárquicos? Exatamente. A ênfase, segundo ele, estaria na função de pastorear que algumas pessoas recebem como um dom e não no cargo ou título de pastor. Ou seja, para ele, pode existir uma pessoa com o dom de pastorear, mas ela não deveria ter o título de pastor. É isso? Perfeitamente. A pessoa cuida, ensina, protege, mas não assume um título que para ele é exclusivo de Cristo. Claro, a visão oposta, tradicional, olha para essa mesma passagem e diz: como esses dons operam na prática sem uma estrutura? O argumento é que esses dons precisam de reconhecimento e ordem para não ver a bagunça. Faz sentido. O cargo de pastor, nessa visão, é justamente o reconhecimento público e a ordenação de uma pessoa que demonstra ter esse dom para que ela possa exercê-lo de forma responsável e para o bem de toda a comunidade. É a estrutura que permite que a função aconteça de modo eficaz. Uau! Então, a mesmíssima passagem bíblica serve de base para duas conclusões diametralmente opostas. A conclusão final do texto do Oliveira é, imagino, bem direta. É contundente. Ele finaliza a argumentação afirmando que a criação de um título que, segundo a análise dele, Cristo não instituiu, com o objetivo de exercer domínio, constitui duas coisas. Ele chama de pecado de mentira, por se basear em algo não estabelecido por Cristo. Certo. E pecado de usurpação, por tomar um lugar que pertenceria exclusivamente a ele. É uma tese sem rodeios. Ok, que jornada. Então, resumindo, a gente tem, de um lado, o argumento do Oliveira, que parte da ausência do cargo nos evangelhos, passa pela análise linguística, que diferencia ação de título, usa as proibições de Jesus contra o domínio e culmina na análise gramatical de O Bom Pastor para afirmar a exclusividade de Cristo. E do outro lado, temos a visão mais tradicional, que argumenta que a liderança pastoral é uma evolução natural e delegada da autoridade apostólica, que os presbíteros e bispos do Novo Testamento são os precursores dos pastores de hoje. E que textos como Efésios 4 legitimam a função dentro de uma estrutura organizada para o bem da igreja. Exatamente. A grande tensão, então, parece ser entre a função de pastorear, que todos concordam que existe como um dom de cuidar, ensinar e proteger, e o título formal e hierárquico de pastor.
Oliveira diz que o segundo é uma invenção humana que anula o primeiro, enquanto a visão tradicional diz que o segundo é a estrutura necessária para que o primeiro floresça. Essa é a encruzilhada. Exatamente essa. E isso nos deixa com uma reflexão, né? Provocada por todo esse material. A análise do Oliveira foca muito na questão do título e na autoridade que vem com ele. Isso levanta uma questão para a gente pensar. Se uma função de liderança e cuidado fosse exercida puramente como serviço, como aquele pastor de ovelhas da metáfora, mas sem reivindicar um título formal de autoridade, como isso mudaria a dinâmica que o autor critica? O problema fundamental estaria na palavra pastor em si ou na forma como o poder e a autoridade são exercidas na prática, independentemente do nome que se dá a essa função.